Muito bem, meus irmãos, vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Timóteo capítulo 6, verso 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Obrigado, Senhor, por esta palavra que temos lido. Ajuda-nos um pouco mais enquanto meditamos nesta palavra que está aberta e revelada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre o Logos tem uma noiva, parte 2. Muito bem, nós sabemos que o casamento ele é feito através da palavra. O irmão Brano já nos ensinou que quando o jovem escolhe a moça e diz que quer casar com ela, e ela diz, aceita, né? Você quer casar comigo? Ele dá esta palavra, e a moça aceita a palavra do jovem e diz sim. Aceitando a palavra do jovem, dizendo sim, o irmão Brana diz que esta palavra os une. Aí eles já estão casados. Eis aí a razão de um jovem, uma moça e um rapaz não ficar dizendo sim,
para qualquer convite para casamento, porque esta palavra os unirá. Irmã Brana toma como exemplo Maria e José, quando a chamou, e pela palavra eles já estavam casados, pois quando o anjo falou a José: não temas receber Maria, tua esposa, tua mulher. Eles não tinham casado formalmente, mas ela já tinha recebido a palavra de José e dito sim, e aquela palavra os uniu. Então, perante Deus, eles já estavam casados, certo? Então a palavra os une. E você sabe que hoje em dia isso não tem sentido no mundo moderno em que nós vivemos. As pessoas não dão valor à palavra. Aquela palavra que eles deram um ao outro, eles não honram esta palavra. Não querem honrar esta palavra. O rapaz, quando deu a palavra, perguntando: você aceita casar comigo? E a mulher, quando, pela palavra recebida por ela, dizendo sim, aceitando casar com ele. Hoje em dia as pessoas não querem honrar esta palavra e procuram na vida conjugal problemas que surgem, um motivo para uma separação, para um divórcio. E aí nós vemos a família sendo trazido para a família todo tipo de maldição. Mas nós temos já aprendido através da mensagem do profeta que o casamento cristão entre o marido e a esposa, como um tipo, uma representação de Cristo e a esposa, a sua companheira, a sua esposa, isso deve ser notório, deve ser percebido entre nós, pois Cristo, quando amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela como marido. E a esposa, sujeita, submissa, obediente, por gratidão a seu esposo, seu companheiro, Cristo. É um quadro perfeito para que nós, casais, possamos olhar para Cristo e a esposa para aprendermos como verdadeiramente nos comportarmos como maridos e como esposas. E os problemas que surgem na sua vida, você irmão, você irmã, tentar resolver de forma inteligente com a sua esposa, com seu marido. Vocês são pessoas inteligentes, certo? Não tanto o homem, que não é tão inteligente quanto a mulher. Desculpe os homens, mas você sabe, nós precisamos tomar a palavra e recebê-la como uma ajuda, né? Aquela ajuda divina que vem para cada um de nós crescermos espiritualmente, crescermos na graça e na bondade do Senhor Jesus. Sem força, sem violência, sem pressão, sem uma imposição. Ninguém precisa impor a ninguém, certo? Quando você aceitou viver com seu marido, você aceitou viver com uma outra pessoa, com uma outra natureza, com outro ensinamento, com uma outra aprendizagem que já veio de uma outra família, outros costumes, outras vontades. Da mesma forma, você, marido, aceitou viver com sua esposa, você aceitou viver com uma outra pessoa, foi criada de um outro jeito, tem uma outra natureza, outros gostos, outras vontades, para viverem juntos num lar, pessoas diferentes. Lógico que um dia, mais cedo ou mais tarde, iria dar choque com respeito às vontades, desejos, não é isso? Naturezas. Mas resolvam de forma inteligente cada uma dessas situações. Afinal de contas, todos nós temos a palavra do Senhor, certo? Diante de nós. E Cristo, com sua esposa, o Logos, tem uma noiva. E não foi e não é diferente a escolha que Cristo tem feito para ter sua companheira. Você sabe que o Logos, a coluna de fogo, que apareceu no deserto, Moisés a viu como uma sarça ardente.
Este Logos, a palavra, quando Deus disse haja luz e houve luz, você vê este Logos aparecendo. O verbo, a palavra falada de Deus. Ele logo aparece a Moisés, lá no Velho Testamento, e você vê que Moisés recebe os 10 mandamentos, escrito em pedras. E eu queria ler com os irmãos, porque aquela mesma coluna de fogo que apareceu a Moisés, esta coluna de fogo esteve encarnado, e ela chamou-se Jesus. Você sabe que não há um Senhor no Velho Testamento e um outro Senhor no Novo Testamento. Não há um Deus no Velho Testamento e um outro Deus chamado Jesus no Novo Testamento. Aquele Jeová do Velho Testamento, diz o irmão Brando, é o mesmo Jesus do Novo Testamento. É que no Velho Testamento ele estava como Espírito obrando, se manifestando e aparecendo através de corpos teofânicos. E visivelmente, por meio da coluna de fogo, o verbo, a palavra, que se escondeu no terceiro compartimento ali no templo, atrás de peles de animais, de texugo. Mas logo que ele saiu do terceiro compartimento do templo, ele veio e se encarnou no corpo chamado Jesus. Agora aquele Senhor, aquela coluna de fogo do Velho Testamento estava em carne humana, chamando-se Jesus. E esse Jesus nasceu o Cristo. Ele era o Senhor. Portanto, no Velho Testamento, você tem Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Quando Moisés disse, se perguntarem o teu nome, o que direi? Êxodo 3, 14, você vê Deus dizendo a Moisés, eu sou o que sou. Certo, meus irmãos? Isso é no Velho Testamento, o Senhor. No Novo Testamento, para você, o mesmo Senhor do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo. Você encontra em São João capítulo 8, versículo 58, Jesus falando, Jesus dizendo, São João 8, verso 58, disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, aquele eu sou que falou a Moisés, eu sou, é o mesmo Jesus do Novo Testamento quando disse, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, Jesus já era o eu sou. Você entende isso? O mesmo Senhor, o mesmo Jeová do Velho Testamento, é o mesmo Jesus do Novo. E não tem como adorar a dois senhores. Adorar ao Senhor do Velho Testamento e adorar a um outro Senhor no Novo Testamento. Pois, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, é dito ali que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Certo? Não há como adorar outro Senhor. Êxodo 16, verso 13 é dito, então disse-lhe Jesus, me perdoe, Deuteronômio 13, 6, verso 13, ao Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás pelo seu nome jurarás. Certo? Você toma São Mateus capítulo 28, verso 9, você vê Jesus falando, São Mateus capítulo 28, verso 9 diz, e elas chegando abraçaram a seus pés e o adoraram. Certo? As mulheres vendo-o
na sua ressurreição, abraçaram-se a seus pés e o adoraram. Agora, você vê que é dito que só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Você vê que Deus é dito que não pode ter outro Deus, você não pode adorar a outro Senhor. No Velho Testamento, mas no Novo, as mulheres adoraram a Jesus, para você ver que aquele Senhor, a coluna de fogo, estava em carne humana, chamou Jesus. Estou lendo somente esses versos para você ver, irmãos, vocês que nos acompanham através da internet, muitos irmãos que não são da mensagem, precisam compreender que não há Santíssima Trindade, não há um Pai separado do Filho, separado do Espírito Santo. Não há três pessoas na divindade, há apenas uma pessoa na deidade, esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Ele é o Senhor Jesus Cristo, que no Velho Testamento foi chamado de Senhor. Ele é Espírito, que apareceu por meio de corpos teofânicos. Ele era a coluna de fogo que guiou o povo de Israel no deserto, que apareceu para Moisés na sarça ardente. Mas no Novo Testamento, Ele já é Jesus, porque aquele Espírito do Velho Testamento se encarnou, chamou Jesus. Por isso Jesus disse: eu e o Pai somos um. Aleluia. Quero ler mais dois versículos rapidamente. Salmo 23, verso 1, é dito: aquele Senhor lá do Velho Testamento, o Jeová do Velho Testamento. Salmo 23, verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Velho Testamento, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Novo Testamento, você vê aquele Jesus do Novo Testamento dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. São João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. Então, você tem o Velho Testamento, o Senhor sendo o bom pastor, e aquele bom pastor do Velho Testamento chamou-se Jesus. Por isso Jesus disse: eu sou o bom pastor. Aleluia. Glória a Deus. Então esse Jesus, o verbo que se fez carne, São João 1, é dito: no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. São João 1,14 diz: o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Era o Logos, a palavra se encarnando, a coluna de fogo se encarnando num corpo humano, chamado Jesus. E você o vê na terra, obrando milagres, maravilhas, curando os enfermos, abrindo os olhos dos cegos, discernindo os pensamentos das pessoas, ressuscitando os mortos, tendo o poder e o controle da natureza. Quando disse: mar, aquieta-te, com o poder da palavra falada. Aleluia. E o diabo pensou que tinha vencido quando levou aquele corpo à cruz e cravou seu único ferrão, como diz o irmão Brana, como uma abelha que ferroa o indivíduo e perde o seu ferrão. Satanás na cruz cravou a morte em Jesus com seu único ferrão, achando que havia vencido. Mas Cristo ressurreto aparece no terceiro dia, após ir no Hades e tirar os eleitos do Velho Testamento, santos do Velho Testamento, Abraão, Sara e os demais, tirá-los dali da região, levá-los até a sexta dimensão. Aleluia. E Jesus, quando sobe em Atos dos Apóstolos, você o vê, ele está subindo para interceder como cordeiro, subindo para interceder como advogado, durante 2000 anos, 7 eras da igreja. Mas ele ainda é a coluna de fogo
ele ainda é o Logos, ele ainda é a palavra, ele voltou ao seu estado original, o Espírito Santo. E Saulo de Tarso o vê no caminho para Damasco, quando ele vê a coluna de fogo, como um leitor da Bíblia, do Velho Testamento, estudioso, zeloso, conheceu que aquela coluna de fogo no Velho Testamento era o Senhor. Por isso ele disse: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Você, Paulo, vê Paulo agora escrevendo o Novo Testamento. E quando ele escreveu o Novo Testamento, irmãos, precisamos ver isto perfeito. Quando a coluna de fogo apareceu para Moisés, você vê Moisés escrevendo o Velho Testamento. Não é isto? Quando você vê a coluna de fogo aparecendo a Saulo, Paulo convertido, escrevendo o Velho Testamento. É o Logos, a coluna de fogo. Quando você vê o Logos, a coluna de fogo aparecendo a William Branham, você vê a revelação chegando, a revelação de toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. O irmão Branham chega a dizer que quando os selos foram revelados, isto abriu a Bíblia inteira, ao ponto da Bíblia se tornar uma nova Bíblia. O que é isto? É a coluna de fogo, o Logos, a palavra, o noivo, que se encarna agora na sua noiva, para por meio dela, Branham, revelar toda a palavra. Eu quero ler o sexto selo com os irmãos. Vamos ler aqui o sexto selo. Parágrafo 386. Preciso ler esses 3 parágrafos aqui com os irmãos. Aleluia. O sexto selo, parágrafo 386. Para vermos isto tão verdadeiro e tão real, certo? O sexto selo, 386, diz o profeta, irmão Branham, diz: e sabemos esta mesma coluna de fogo, ali esta mesma coluna de fogo que conduziu Moisés lá no deserto, que por essa mesma coluna de fogo ele escreveu vários livros da Bíblia, pois estava ungido com a palavra, certo? A mesma coluna de fogo que conduziu Moisés lá no deserto, e por esta mesma coluna de fogo, Moisés, escreveu vários livros da Bíblia, pois ele estava ungido com a palavra, ele estava ungido com a coluna de fogo, com o Logos. Aleluia. 387. Esta mesma coluna de fogo veio sobre Paulo a caminho de Damasco, e ele escreveu muitos livros da Bíblia, chamada a Palavra. Então, quando você vê Paulo recebendo a coluna de fogo, assim como Moisés recebeu sua mensagem, os 10 mandamentos, e escreveu vários livros, você vê Paulo recebendo a coluna de fogo e recebendo sua mensagem, escrevendo o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento. É a coluna de fogo, é o Logos, é a palavra. Por isso que Paulo disse em Gálatas, quero ler com você, Gálatas, capítulo 1, verso 8 em diante.
Gálatas tinha sua mensagem, Paulo tinha sua mensagem própria, porque é isto que um profeta faz, um profeta vindicado, um mensageiro original, um profeta vidente. Ele recebe a coluna de fogo, um profeta vidente, recebe o Logos, um profeta vidente, recebe sua mensagem independente, sem aprender de homem algum. Ele recebe direto da coluna de fogo e repete aquilo que recebe. Este profeta vidente, e aqui está, assim como Moisés recebeu a coluna de fogo no deserto e recebeu a sua mensagem direto da coluna de fogo e repetiu, Paulo aqui também recebeu a coluna de fogo, recebeu sua mensagem, escreveu vários livros do Velho Testamento, sua mensagem própria. Gálatas 1, verso 8 diz: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito, assim como já vos dissemos. Agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso é o que é um profeta. Ele recebe direto de Deus a revelação, a mensagem própria, peculiar, particular, e entrega. Ele recebe da coluna de fogo, recebe do Logos, tal como Moisés recebeu os 10 mandamentos e escreveu vários livros. Você tem Paulo, outro profeta, recebendo direto da coluna de fogo sua mensagem própria, particular. Ele não recebeu, não aprendeu de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Agora aqui vamos continuar a leitura do 6º selo. Agora é o parágrafo 388. Chegar na hora da noiva. Aleluia. Porque o Logos tem uma noiva. Você vê este Logos, o noivo, no Velho Testamento. Ele é espírito. Ele está intercedendo durante 7 eras, como cordeiro, como advogado. Passa Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. 7 mensageiros. Você não tem 8 mensageiros, você tem 7 mensageiros. E desses 7 mensageiros, 2 são profetas. Você não tem um terceiro profeta depois de Brana. Vamos ler aqui o 6º selo, 388. O irmão Brana diz: e agora, Senhor, esta mesma coluna de fogo, pela evidência da palavra, pela evidência da prova da palavra e pela pesquisa científica, nós vemos quem? A coluna de fogo. Nós vemos aqui revelando a palavra do Senhor. Nós vemos quem? A coluna de fogo. Nós vemos a coluna de fogo revelando a palavra do Senhor. Quem é que revela a palavra do Senhor? É a coluna de fogo, é o Logos, é o noivo. O noivo é o revelador, a coluna de fogo é revelador, não é Brana não, filho. O revelador é a coluna de fogo, está aqui, ó. E agora, Senhor, essa mesma coluna de fogo que apareceu a Moisés, que apareceu a Paulo, com Moisés,
deu os 7 selos, me perdoe, os 10 mandamentos, os 10 mandamentos deu a Moisés, ele escreveu vários livros, a Paulo, a coluna de fogo, e ele escreveu o Novo Testamento, a maior parte dele. Aí Brana diz: e agora, Senhor, essa mesma coluna de fogo, pela evidência da prova da palavra e pela pesquisa científica, nós a vemos aqui revelando a palavra do Senhor. É o Logos, é a coluna de fogo que revela a palavra do Senhor. No tempo do irmão Brana, e nós vamos encontrar o irmão Brana ali no quartinho, diante desta coluna de fogo, diante da luz, para cumprir sua terceira puxada, pois Deus falou: eu te encontrarei ali dentro. Quando o irmão Brana viu na visão esta coluna de fogo sobre a sua cabeça, e logo em seguida ela saiu de sobre sua cabeça e foi e parou no quartinho e disse: eu te encontrarei ali dentro, esta será a sua terceira puxada. Eu quero ler com os irmãos perguntas e respostas sobre os selos, para você ver o irmão Brana falando que ele estava no quartinho, e esta luz que é Cristo, é o Logos, é o noivo, é o revelador, encontrou o irmão Brana, a noiva, e revelou a mensagem, a terceira puxada, terceira etapa, os selos. Quero ler a perguntas e respostas sobre selos 276. Quero ler com os irmãos, porque o Logos tem uma noiva. O Logos é a palavra. O Logos é a coluna de fogo. O Logos é Cristo. 276, podemos ler? Me acompanhe, por favor. O profeta disse: quando ele tinha falado comigo na sala ou no quartinho, e vim para cá e preguei a todos vocês que quando o Cordeiro deixou o lugar de intercessão, oh, que coisa! Agora creio que tomaremos um texto. Veja, o Cordeiro tinha deixado o seu assento e saído. Vejam, como eu tinha entendido lá, quero grifar essa parte aqui, ó. Como eu tinha entendido lá, quando ele estava presente, aquela luz que é Cristo, quando ele estava presente, aquela luz que é Cristo, o Logos, o noivo, o revelador, a palavra, quando ele estava presente, aquela luz que é Cristo, quando ele estava presente, me disse, quem disse? Foi a luz, foi o Cordeiro, a luz, a coluna de fogo, o Logos, me disse que quando o Cordeiro deixa esse assento do trono de ser mediador, então ele se torna aqui, e o dia de redenção para a igreja está terminado. Olha aí, a irmã Brana vem e prega os selos que recebeu da coluna de fogo, recebeu do Logos, recebeu do noivo, recebeu de Cristo a palavra no quartinho. Eis aí a vindicação do ministério do irmão Brana como profeta, é receber a coluna de fogo, como Moisés recebeu, como Paulo recebeu. Brana recebe sua vindicação como profeta. E agora você sabe que a noiva é profeta, porque o Logos tem uma noiva. E quando você vê Apocalipse 10:1, vi outro anjo forte que descia do céu. É o Logos descendo, é Cristo descendo, é o noivo descendo, é o mesmo Senhor descendo, é o noivo. E na terra ele encontra a sua noiva, parte da sua noiva, Brana,
Porque o Logos tem uma noiva. E ele, Cristo, a coluna de fogo, o noivo, o revelador, revela, como o irmão Brana mesmo disse. Vemos esta mesma luz, esta mesma coluna de fogo, revelando a palavra do Senhor. Aleluia! Ele que revela, e você vê então Brana, a parte da noiva, recebendo o noivo, e esse noivo vem e se encarna em sua noiva. Aleluia! Quero ler com você, na mensagem do profeta, mais uma mensagem, agora ao nascer do sol, parágrafo 107. Ao nascer do sol, parágrafo 107. Porque o Logos é Cristo. O Logos é coluna de fogo. O Logos é o noivo. E assim como aqui na terra, o rapaz dá a palavra, você quer casar comigo, você aceita casar comigo? A moça aceita a palavra do rapaz, aceita aquela palavra e diz sim. O casamento é feito pela palavra. Vocês estão ligados por esta palavra. Pode o juiz de paz dizer que vocês estão divorciados, mas a palavra que vocês deram um ao outro está unindo vocês. Isso é o que diz o irmão Brana. Da mesma forma, a noiva recebe a palavra aqui. Está casada por meio da palavra. Quando ela recebe esta palavra, recebe Cristo. Por isso Brana disse, a noiva já está casada, ela já está unida no tempo dele. Vamos ler ao nascer do sol, 107. A parte que eu quero enfatizar está lá no final do parágrafo. Nós precisamos ler todo o parágrafo. Para você não dizer, estão isolando parte do parágrafo, né? E também para termos o contexto. 107, podemos ler? Me acompanhe, por favor. O profeta disse: lhe disse, para que você saiba, Jesus disse aos apóstolos e a Pedro, depois que ele teve a revelação, de quem era o Senhor, e aí havia dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve a revelação. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus te tem revelado. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, sobre a revelação que Pedro havia tido que Jesus era o Cristo. Ok? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti te dou as chaves. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, reticências. Agora eu quero grifar essa parte final para você ver o que nós estamos falando sobre o noivo encarnado em sua noiva, Brana. Vamos ler? Aí João Brana diz: essa é aquela revelação divina da palavra feito carne. Foi o que Pedro teve, a revelação divina da palavra feito carne em Jesus, o noivo, certo? Aí Brana diz: essa é aquela revelação divina da palavra feito carne. Prosseguindo, ele diz, irmão Brana: se foi carne naquele dia por meio do Filho, o noivo, se foi carne por meio do Filho, o noivo, naquele dia, se foi carne naquele dia por meio do Filho, o noivo, presta atenção agora, o irmão Brana diz: então também é carne hoje por meio da noiva. Então também é carne hoje por meio da noiva. É o irmão Brana que está dizendo que
Foi a palavra feito carne no noivo, no dia de Jesus. E foi isso que Pedro teve a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve a revelação de que Jesus era a palavra feito carne. E aí Branham diz: essa é aquela revelação divina da palavra feito carne. Se foi carne naquele dia por meio do Filho, o noivo, você consegue dizer amém para isso, receber esta palavra? Branham diz: então também é carne hoje por meio da noiva. Hoje quando? Diga-me, quando foi que ele, a palavra, o Logo, se fez carne na noiva? Diga-me. Branham diz que é hoje, no tempo dele. Em 65 ele pregou essa mensagem ao nascer do sol. E em 65 ele disse: isto então também é carne hoje por meio da noiva. Quando você diz a palavra foi feito carne no sétimo anjo, você tem que saber que o sétimo anjo foi esta noiva, em quem o noivo, a palavra, o Logos, se encarnou, porque o Logos tem uma noiva. Aí você vai dizer: não, a palavra feito carne de 2000 para cá. Filho, para a palavra ser carne, ela tem que obrar, fazer as mesmas obras que o noivo fez. Quando a palavra está em carne, ela está fazendo as mesmas obras. E você vê essas obras sendo realizadas por meio da noiva Brana, que o Logos, o noivo, se fez carne na noiva Brana, e por meio da noiva Brana chegou à perfeição, esteve em carne humana e fez as mesmas obras. Não sou eu que estou dizendo, é Brana que diz. Então hoje também é carne por meio da noiva. Agora eu queria saber qual é essa noiva que ele se fez carne no tempo de Brana. Você pode me dizer qual é a noiva que ele se fez carne, a palavra, o Logo se fez carne, no tempo de Brana, onde ele disse que da mesma forma que a palavra se fez carne no noivo, então também é carne hoje por meio da noiva. Diga-me qual é a noiva que ele se fez carne. Eu só vejo um indivíduo que ele se encarnou. E por meio desse indivíduo, ele fez as mesmas obras que fez no princípio. Ele curou enfermo, discerniu pensamentos, ressuscitou mortos, criou esquilo, teve o controle da natureza. E esse foi Brana. Então, se é carne na noiva hoje, por meio da noiva, Brana disse, então eu só posso crer que essa noiva foi Brana, da qual eu, você, nós fazemos parte. Aleluia. Do qual nos representa este indivíduo. Brana é o meu representante, é o teu representante, em quem Cristo, o Logos, o noivo, se encarnou. Aleluia. Glória a Deus. Um profeta, por isso que a noiva é profeta. Quando você ouve por aí, a noiva é profeta, a noiva é profeta, ela tem assim do Senhor, é verdade, a noiva Brana, profeta, a noiva Brana com assim de um Senhor. Ou se tem um indivíduo aqui para ser um profeta, ele tem que receber a coluna de fogo, como Moisés recebeu, como Paulo recebeu, como Brana recebeu. Ele tem que ter uma mensagem própria, peculiar, particular. Aleluia! Vamos ler outra mensagem agora. Quero ler com os irmãos. A semente não herdará com a palha. Parágrafo 81. É por esse motivo, irmãos, que Brana disse que quando o último membro do corpo de Cristo tivesse entrado na última era, o último membro do corpo de Cristo tivesse entrado, diz a revelação de tudo vem à luz. Brana é esse último membro do corpo de Cristo que entrou
e a revelação de tudo veio à luz. Ele é este último membro do corpo de Cristo. Não há outro membro depois deste último membro. Não há outro membro para vir aparecer. Ele é o último membro do corpo de Cristo. Foi Branham quem disse isso. Ele é o último eleito. Se ele é o último eleito, não tem outro eleito aqui. Não tem um suposto João aqui para ser o último eleito depois de Branham, se Branham foi o último eleito. Eu sou representado, você é o representado neste último eleito, último membro. Então não vai aparecer depois de Branham um outro eleito, o último eleito depois de Branham. Não, filho. Vamos ler lá? A semente não herdará com a palha. Você está entendendo isso, meu irmão, minha irmã? Espero que sim. Um profeta, ele não copia de ninguém uma mensagem para pregar. Um profeta recebe direto de Deus a mensagem da coluna de fogo, do Logos, como Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos, como Paulo recebeu de Deus a mensagem que pregou, não aprendeu de homem algum, escreveu o Novo Testamento, a maior parte dele, como Branham recebeu os 7 selos, ainda que Branham lia livros de outros pregadores, mas quando chegou a mensagem, os selos, Branham não pôde usar o que aprendeu dos outros ministros, que a revelação do selo veio contrariando ao que Branham mesmo pensava e cria. Era algo novo, uma mensagem que ninguém havia pregado, mensagem independente, particular, peculiar. É isso que é um profeta. Vamos lá, semente não herdará com a palha? 81, diz o profeta, irmão Branham, diz assim, ó, agora, aquele mesmo Logos, olha lá o Logos, sobre a cabeça do irmão Branham, a coluna de fogo, Logos, agora aquele mesmo Logos, ele tem uma parte, ele, o Logos, tem uma noiva. Quem que tem uma noiva? O Logos. Então, de quem você saiu? De quem você é parte? Você é parte de Branham, você é parte do Logos, se o Logos é o noivo. De quem você é uma costela? Você é uma costela de Branham ou uma costela do Logos? O noivo, Cristo. Aleluia! Ele tem uma noiva. Aquele mesmo Logos tem uma parte, ele tem uma noiva. E o mesmo Logos, esta palavra que não pode ser modificada, ela está pairando sobre as igrejas hoje, tentando trazer de volta a palavra, a sua manifestação integral. Aleluia! Os profetas foram portadores daquela semente. As denominações da igreja têm sido portadores daquela semente. Agora note rapidamente, mas com uma casca abraça, contém a semente. Agora, depois a deixa. A semente sai da casca. A semente é o Logos, a semente é a palavra que se encarnou em sua noiva Branham. O Logos esteve em carne humana, em Branham. E quando Branham disse que assim como foi carne naquele dia por meio do noivo, diz o profeta, então também é carne hoje por meio da noiva. Hoje quando, irmão? Quando que a palavra se fez carne? O Logos se fez carne por meio da noiva? Diga-me. O Branham disse que foi no seu tempo. E eu posso olhar para trás e ver que só teve um indivíduo a quem o Logos, a palavra, se fez carne. Esse foi Branham. Então Branham foi aquela noiva em que o noivo, a palavra, se encarnou. Aleluia. Da qual nós fazemos parte por representação. Aleluia. Obrigado, Pai, por o que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.
Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até é difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Pregos nas mãos, pregos nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim. Conforto, quando penso nisso choro. Ainda estou aqui